Glória a Deus. Boa noite para a sua igreja. Amém. Todo mundo feliz com Jesus? Amém. Tem uns lugares vazios aí, quem estiver de pé. Pode se assentar, ficar à vontade em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ô Emerson, eu cheguei a agendar com você? Não? Ok. Abra suas Bíblias no livro de Juízes. Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Aleluia. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Vamos ler aqui o versos 23 e 24, final do capítulo. Ok? Está escrito assim: porém, o Senhor lhe diz: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali. Só que eu vou colocar lá. Aqui, eu balancei, não ficou pedindo tornar. Mas obrigado, tá, irmã? Deus te abençoe. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é paz. Ainda até os dias de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiezritas. Então as palavras meio difíceis no livro aqui, os nomes meio coisa, né? Mas fecha seus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, a irmã já orou, mas eu coloco diante do Senhor a palavra do Senhor, Deus. E peço ao Senhor, ó Deus, que opera as maravilhas do Senhor através da palavra. Que haja, ó Deus, libertação, cura, restauração. Que haja nessa noite, ó Deus, direcionamento, ó Pai, no nome de Jesus. Que a mente de cada um, ó Deus, que se encontram aqui, em nome de Jesus, sejam abertas para que compreendam a palavra, para que compreendam aquilo que o Senhor quer falar com cada um. Que cada um, ó Deus, que entrou nesse lugar, saia daqui, ó Deus, diferente do jeito que chegou. Que aquele que entrou aqui, ó Deus, que sem esperança, que saia daqui cheio de esperança. Que aquele que entrou aqui, ó Deus, triste, que saia daqui cheio de alegria. Que aquele, ó Deus, que entrou aqui, ó Deus, com falta de paz, sem paz, que saia desse lugar, ó Deus, cheio de paz, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, nós neutralizamos em o nome de Jesus tudo aquilo que não provém do Senhor, contra a palavra, contra esse culto nesse momento, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Espírito Santo de Deus, opera, testifica a tua presença com sinais nesse lugar, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém? Aqui nós vemos dentro do texto Deus, no final de tudo, fazendo uma promessa a Gideão. Mas o título dessa mensagem eu poderia dar muitos, mas eu vou dar o que Deus colocou no meu coração. Que Deus quer mudar a sua situação. Existe situação na sua vida que Deus quer mudar. Dê atenção à palavra e saia daqui com essa palavra no seu coração, que eu tenho convicção que haverá uma mudança na sua vida. Dentro do texto, estudando o texto, irmão, nós vemos que Gideão se encontrava numa situação, mas a situação foi mudada. Dentro do texto, nós vemos que o povo de Israel se encontrava dentro de uma situação, mas a situação foi mudada. Dentro do texto, nós vemos que a família de Gideão estava passando por uma situação,
mas foi mudada. Então Deus quer mudar situação. Deus quer trazer transformação na sua vida. Há algo de Deus reservado no mundo espiritual para ser liberado sobre a sua vida nessa noite. Se você crê na palavra, toma posse, porque é Deus falando com você que vai ter uma mudança. Do jeito que está, não vai permanecer. Do jeito que está, não vai ficar. O texto vai narrar que Israel, amado, tinha pecado contra o Senhor. E como nós sabemos, Deus, por causa do pecado, não que Deus é mau, permitiu Israel entrar em uma consequência por causa do pecado de sofrimento durante 7 anos. O sofrimento do povo foi 7 anos. Mas porque Deus queria? Não, por causa da consequência. A irmã falou aqui que consequência, que pecado tem consequência. Deus perdoa, amados, mas nós não podemos brincar com o pecado, porque nós escolhemos a consequência do pecado. E muitas vezes a consequência, muitas vezes não, sempre a consequência do pecado é dolorida, é sofrida, é gemida, é depressiva. Então, amados, não brinque com o pecado. Seja uma pessoa que se santifique para o Senhor. Seja uma pessoa que aplique a palavra de Deus na sua vida. Seja uma pessoa que ore todo dia buscando do Espírito Santo o temor de Deus. Seja uma pessoa amada, cheia do amor e do temor de Deus. Seja uma pessoa comprometida não com o mundo, mas com o Senhor. Busque fazer a diferença nessa geração onde estamos precisando de pessoas que o Espírito Santo quer levantar pessoas para marcar a sua direção e fazer diferença, amado. É tempo de apostasia. Nós vemos muitas pessoas afastadas dos caminhos do Senhor, mas você que está aqui, Deus quer te marcar, quer te selar você, selar o seu coração para que você faça a diferença como Gideão fez a diferença no tempo dele. Havia muito jovem na época de Gideão, mas Gideão foi o destaque daquela situação. Gideão foi o destaque daquela época e é o que Deus quer fazer com você e através de você. Mas é necessário que nós não brincamos com o pecado, porque o pecado traz sofrimento. Todos nós sabemos disso. O sofrimento de Israel foi 7 anos, irmãos. A Bíblia vai falar que os medianitas prevaleciam contra Israel. Israel era o povo eleito de Deus. Deus tirou Israel do Egito, cuidou de Israel, protegia Israel. Nenhuma nação prevaleceu contra Israel. Nenhuma nação, até os dias de hoje, prevalece contra Israel. Mas os midianitas estavam aqui subjugando e dominando o povo de Israel por causa do pecado. E o texto vai narrar que Israel que empobreceu, ficou fraco, porque foi tirado dele tudo. E é o que o pecado faz com o homem. Essa é um alerta para você. Mas Deus quer que você foque naquilo, o que Ele pode fazer através de você. O que Ele pode operar através de você. A Bíblia fala que o pessoal ficou tão empobrecido que o pessoal tinha que correr, largar as casas deles, ir por monte, para cavernas. Eles não tinham paz. Por quê? Porque os medianitas atacavam eles constantemente. Então vivia aquele povo sem paz, aquele povo sem alegria. Por quê? Por causa da consequência. E eles tiveram que mudar muito de situação, deixar as casas deles, corriam para os montes, para as cavernas. Se você vai lá, eles faziam fortificação, né? Cercavam o lugar com proteção, deixando os lares deles por causa da consequência. Olha o sofrimento que o povo passou e estava passando por causa daquela situação. Mas o texto vai narrar também que não só os medianitas faziam isso com Israel, mas também os que eram do Oriente subiam e não deixava nada para aquele povo. Naquele momento Israel, por causa da consequência do pecado, Deus via aquilo do céu, eu creio que o Espírito de Deus gemia, o Espírito de Deus chorava por aquele povo, mas Deus não podia fazer nada, não podia proteger, enquanto não passasse o tempo de Deus. Enquanto não vencesse o tempo que Deus tinha determinado. O tempo que Deus tinha determinado era 7 anos.
foi 7 anos de sofrimento. A Bíblia fala que quando chegava lá os medianitas e o pessoal do Oriente, irmão, roubava tudo deles. Pegava as ovelhas deles, roubava a jumenta, roubava o gado daquele pessoal. Deixava eles sem nada. Limpava mesmo. Imagina você trabalhar e sempre, toda hora que quando você acha que você vai usufruir daquele bem, uma gangue de pessoas e toma tudo de você. Aí você fala, agora vai mudar, vou de novo, vai de novo. Trabalha. Não, você acha, eu vou colher desse fruto. É tirado de você de novo. Você vai, trabalha, pensa, vou usufruir, vou colher os frutos de novo. Vem alguém e te rouba aquilo de novo. A pessoa acaba esmorecendo. A pessoa ela acaba ficando desanimada com aquela situação. Não sei se é a situação que você está vivendo, mas o que eu quero falar com você é que a sua solução está em Deus. Deus vai te dar uma direção. O Senhor vai te dar uma orientação. Haverá uma intervenção de Deus nessa situação. A Bíblia fala que o pessoal do Oriente, mas os midianitas, subiu como gafanhoto, irmãos. Você já viu uma manada de gafanhoto que bate na lavoura? Come, acaba, destrói tudo. E isso era constante. Mas isso aqui serve para nós de um alerta. Que não compensa brincar com o pecado. Porque as consequências são doloridas. As consequências são sofridas. Mas se por acaso você tem brincado, Deus nessa noite está te dando a oportunidade de consertar o altar. Deus nessa noite está te dando a oportunidade de você se arrepender. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, Deus está te dando a oportunidade nessa noite que você volte para os caminhos do Senhor de novo. Se você tem brincado, Deus está te dando a oportunidade de, a partir de hoje, quando você sair da igreja aqui, você não brincar mais. Se você não tem tido o temor de Deus, Deus está te dando a oportunidade de, quando você sair daqui, você se encher do temor de Deus. O povo aqui sofria, não era porque Deus queria, não, irmão. Muitas vezes nós sofremos, mas não é porque Deus quer que nós sofremos. Muitas coisas são ações nossas que atrai e traz o sofrimento às nossas vidas. Repara que o povo aqui, eles passavam o quê? Uma situação atrás da outra. 7 anos foi determinado por Deus. 7 anos, eu creio que todo ano vencia o ano. E eles falavam, agora vai. Com pouco a situação vinha. Com pouco o segundo ano. Com pouco o terceiro ano. Com pouco o quarto ano. Com pouco o quinto ano. Com pouco o sexto ano. Com pouco o sétimo ano. De sofrimento. Até que chegou o cumprimento que Deus tinha determinado, que quando haveria completasse os 7 anos, ele cessaria aquela tormenta. Eu te faço a pergunta nessa noite: o que está te atormentando? O que tem te atormentado? O que está roubando a sua paz? O que tem te preocupado? O que tem tirado o seu sossego, tem tirado a sua alegria? O que muitas vezes tem te levado a você a desanimar? O que muitas vezes tem levado você a pensar em abrir mão, em largar tudo? Qual é a situação que você está enfrentando, passando, que está sugando a sua força? Você quer, mas a situação vem e remove as suas forças e você pensa, eu vou parar, eu vou desanimar, porque não muda de jeito nenhum. Qual é a situação que tem feito isso com você? O segredo não está em você desanimar, o segredo não está em você parar. O segredo do ser humano, o segredo do cristão é simples, é perseverança e confiança no Senhor. Não pare por causa de luta, não pare por causa de adversidade. Seja firme e forte no Senhor, seja uma pessoa perseverante, seja uma pessoa que crê no agir de Deus.
Deus, irmãos, ele não atrasa. Ele pode tardar um pouquinho, mas ele chega no momento que ele tem que chegar para dar o livramento, para mudar a situação. Parecia que Gideão aqui estava sozinho, parecia que a situação não tinha mais jeito. Mas Deus é Deus. E quando ele entra para operar, meus irmãos, nem homem, nem diabo nenhum pode parar o mover e o agir do Senhor. Mas é noite de você refletir. O que tem te enfraquecido? O que tem te levado a pensar em desanimar? Eu não sei a sua situação, você sabe. E tem um que está acima de todos, que é o Todo-Poderoso, que sabe mais ainda. O segredo não está em parar. O segredo não está em murmurar. O segredo não está em lamentar. Não. Se você estudar o texto, você vai ver que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. A Bíblia fala que eles clamaram. Eles buscaram de Deus uma direção, eles buscaram de Deus uma orientação, eles buscaram de Deus uma solução, eles buscaram de Deus uma resposta para aquilo que eles estavam vivendo. O segredo não está em parar, o segredo está o quê? Clamar, orar, buscar de Deus. Deus me dá uma solução, Deus me dá uma orientação, Deus, o que eu faço? Você sabe qual é um dos grandes pecados que a igreja comete contra o Senhor? Primeiro, a rebeldia. Mas também está um pecado também que as pessoas pensam que isso não é pecado, mas é pecado. A falta de dependência de Deus. Você não orar pedindo Deus uma direção. Você não orar pedindo Deus uma orientação para que você age em cima daquela situação. Por quê? Porque quando você vai por si próprio, você está falando, Deus, eu não preciso do Senhor, eu sei das coisas, eu tenho sabedoria, eu resolvo. Meus irmãos, nós não sabemos nada. O que você acha, o que você pensa não está com nada. Se não tiver de acordo com a palavra, o que manda é a palavra. E por isso nós precisamos ser pessoas que buscamos a direção e a orientação de Deus. E quando eu sou um crente, que eu sei disso, que eu preciso depender de Deus, e eu não dependo, eu estou em pecado. Eu não estou fazendo caso da pessoa do Espírito Santo. Jesus morreu na cruz e deixou o Consolador, o direcionador, o ensinador, que é o Santo Espírito de Deus, para nos guiar, para nos orientar. E muitas vezes nós não estamos fazendo caso do Espírito Santo. Nós mesmos somos o nosso Deus. Nós mesmos somos nossos deuses. Não, vou fazer assim. Eu vou agir assim. E pior de tudo, irmãos, que nós agimos, fazemos e queremos a bênção de Deus. Deus não vai te dar uma bênção, te abençoar por coisas que Ele não está te direcionando. Você pode ter certeza. Deus não vai abençoar coisas que você não buscou dele, uma orientação, uma direção. Deus tem compromisso com a palavra dele. Se ele te fez a promessa, pode segurar a promessa. Ainda que o mundo se levanta com você, mas não abre mão da promessa, porque se Deus falou e você permaneceu firme, Ele é fiel para cumprir a promessa. Seja um cristão que dependa de Deus. Irmãos, o Espírito Santo, ele é abençoado demais. Eu fico pensando, nós como igreja do Senhor, se você estudar as qualidades do Espírito Santo, é só qualidades de excelência. E por que não fazemos caso do Espírito Santo? Porque não temos o Espírito Santo realmente como nosso mestre. Porque não temos ele como nosso direcionador, a pessoa que nos direciona. Primeiro, ele é Deus. Ele sabe tudo. Ele conhece tudo. Ele vê tudo. Semana que vem você não sabe o que vai vir na sua vida, o que está na sua vida. Mas Deus, na onisciência dele, ele já sabe. Amanhã nós não sabemos. Mas o
Senhor sabe. E por que somos tão bobos? Tão sem sabedoria assim, né? Falando assim na brincadeira, tão sem sabedoria de não depender do Espírito Santo. Achismo demais? Eu acho assim, eu penso assim. Não vai nessa não que você sofre. Seja uma pessoa que dependa de Deus. A falta de dependência de Deus te prejudica. Atrasa a sua vida. Traz sofrimento para a sua vida. Porque se você pensa, eu vou fazer do meu jeito, ok. Mas e se Deus não estiver no negócio? E aí? Ah, Deus, eu fiz o negócio lá, o negócio pegou até agora. Agora vai passar para a consequência. Mas por quê? Porque não dependeu de Deus. A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, meus irmãos. Por que não depender dele? Ainda que é ruim, ainda que seja ruim para a nossa carne, mas ele sabe o que faz. Você falou, faz, pode fazer. Você falou, não faz. Mesmo que você quer, não faz não, porque ali você vai... É sofrimento. Mesmo que sua carne não quer, mesmo que na sua visão humana você acha que é bom para você. Ele sabe de tudo. Deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa o Espírito de Deus te conduzir. Busca ser cheio do Espírito Santo. E uma das coisas para ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é uma vida de oração. Pastor, mas Deus não vai mudar não, irmão. Mas o nosso espírito, quando nós oramos, muda. Nós ficamos mais sensíveis a Deus. Às vezes as pessoas elas não estão tendo sensibilidade nenhuma de Deus. Falta de oração, falta de jejum, falta de meditar na palavra. Mas o começo da oração já é bênção, já é para cada um de nós que somos cristãos. Já traz essa sensibilidade no nosso espírito. E às vezes Deus vai falar, você vai pegar porque o seu espírito está sensível ao Espírito de Deus. Agora se a carne está dominando, a carne só puxa contra as coisas de Deus. O Espírito de Deus fala, você não consegue nem perceber, você não entende. Às vezes você não vai ter percepção naquele momento. Mas porque Deus não falou? Não, Deus falou. A pessoa que não teve percepção de entender que Deus estava falando com ela. A desobediência traz sofrimento, mas a falta de dependência de Deus também. O texto vai falar que eles clamaram ao Senhor e Deus levantou um profeta e deu resposta àquele povo. Hoje eu creio que você vai ter a resposta daquilo que você está buscando. Se é para você agir, você vai sair daqui com discernimento. Se é para você ficar quieto, você vai sair daqui com esse discernimento. Se é para você se posicionar como guerreiro, você vai sair daqui com esse discernimento. Se é para você ficar quietinho, pianinho, você vai sair daqui com esse discernimento. E não pensa que quem fica quieto é bobo, não. A Bíblia fala que a pessoa, quando ela se cala, ela se torna sábia. Muitas das vezes, no nosso calar, Deus age. Temos que ter sabedoria. Deus enviou resposta para aquelas pessoas. E você pode ter certeza que essa resposta vai vir na sua mão. Mas não seja somente ouvinte da palavra, meus amados. Seja praticante. O Espírito Santo falou, agarra a palavra. Mesmo que sua carne não quer. Não vou pegar a palavra porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A minha carne vai me chamar para o sofrimento. Não vou pegar o que a carne está falando comigo, não. Houve a resposta para aquele povo. E o texto vai narrar que o profeta foi até o povo e falou com o povo, explicou a eles que Deus tinha tirado eles do Egito com um braço forte, que Deus tinha abençoado a terra deles, que Deus tinha agraciado eles em todas as áreas, e que não era para eles temer o Deus dos amorreus. O
pessoal fez tudo diferente daquilo que Deus direcionou e falou com eles. Aí foi onde que veio a consequência de 7 anos de sofrimento. Dá ouvido que Deus fala com você. Ouça o que Deus fala com você. O motivo, muitas das vezes, não estou generalizando, pelo amor de Deus, tá, amados? Não estou generalizando, né? Porque talvez não, o pastor falou que não estou generalizando. Muitas das vezes nós ficamos oprimidos, com a opressão pesada. É porque não estamos dando ouvido a Deus. Às vezes o inimigo vem e nos oprime, coloca um sentimento de angústia, um sentimento terrível, um sentimento de destruição no nosso coração. Porque muitas das vezes não estamos ouvindo o que Deus nos fala e nos orienta. Eu já fiquei sem paz 7 dias, eu contei aqui. Deitava, não dormia. Tudo ruim pra mim. Sem paciência. No estresse. No nervo, só querendo dar chute, murro. Eu falei assim, não, peraí. Deus é Deus de paz. Eu tenho que buscar de onde que está vindo essa fonte de ira em mim, essa fonte de nervosismo em mim, essa fonte que não me deixa dormir. Depois que eu converti, eu bato na cama, eu durmo mesmo. O que eu precisava fazer? Eu precisava pedir perdão para algumas pessoas que eu tinha ferido elas. E aí eu fui jejuar e buscar a Deus. Falei assim, é porque você fez algumas atitudes que eu não agradei. E eu quero que você vá lá e conserta. Eu até falei com vocês, né, que Deus falou comigo, Senhor. Mas eu falei, Senhor, eu estou no meu direito de me defender. Deus falou assim, você está no seu direito, mas você é cristão. Você não precisa agir com violência. Fala com sabedoria, meu filho. E por isso eu estou te cobrando, porque eu quero te ensinar a você como conversar com as pessoas, para que você testemunhe que eu estou na sua vida. Vai lá agora. Eu meio. Fui lá na casa das pessoas. Pedi perdão. Pedi, ué. Era a fonte que estava me estressando. Era a fonte que eu estava ficando oprimido. Eu falei, mas que é isso, gente? Eu não estou conseguindo dormir, esse nervosismo, essa raiva danada. Os outros falassem comigo que está perigoso eu chutar, fazer uma bagunça. Eu falei, não, isso aí não é de Deus, não. Fui lá e consertei. E a cara bateu. Porque é ruim, irmão, você pedir os outros perdão. Se os outros nos pedir, é fácil demais da conta. Mas muitas vezes a gente tem dificuldade de chegar ao irmão. Eu te machuquei, eu fiz isso com você, me perdoa, tá? São poucas pessoas, a maioria das pessoas tem essa dificuldade. E se não tiver humildade, irmãos, de ouvir o que o Espírito Santo faz, a pessoa não faz. Fui lá, consertei com o pessoal. Aquela opressão, aquele estresse, aquela raiva, acabou. Deitei na cama e dormi tranquilo. Não deixa problemas e dificuldades, meu irmão, de parar você. Não deixa, não. Se tiver que consertar, se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que sentar, conversar, esclarecer toda a situação, eu falo abrir a caixa de ferramenta. Abrir a caixa de ferramenta, abra a caixa de ferramenta mesmo. Porque se tiver de consertar e ali der certo, vai dar. Se não tiver, cada qual segue o seu caminho, pronto. Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de embaraço, não. Deus não é Deus de ficar com picuinha, com essas embarações, não, meus amados. Conserta se tiver de consertar. Quem ganha com isso? Nós. Ganhamos. Então Deus falou, eu tirei você dos Egito. Quando as pessoas estão oprimidas, você sabe por causa de quê? Porque você veio do mundo, Deus te tirou, mas você está aquela pessoa dentro da igreja, mas com o coração aberto para as coisas do mundo. Você está aquela pessoa que frequenta a igreja,
mas no seu íntimo você gosta de ouvir uma música mundana, no seu íntimo você tem prazer em coisas que Deus não tem prazer. Deus não tem prazer em nada no mundo, irmãos, porque o mundo não glorifica o Senhor. A Bíblia fala que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E muitas vezes os cristãos estão sem paz. Por quê? Porque eles estão na igreja, mas estão se tornando amigos do mundo. E esse mundo está corrupto. Esse mundo só luta contra as coisas do Senhor, contra os princípios das coisas de Deus. Quantos cristãos amados estão afadigados, sufocados e não sabem de onde vem isso? A amizade com o mundo. O Egito que representa o mundo. Deus já te tirou do Egito. Para que você vai ficar abrindo porta para o Egito de novo, meu amado? Não temeus, Deus dos amorreus. Para que você vai ficar temendo problema e dificuldade? O seu Deus é maior do que qualquer problema, do que qualquer dificuldade. Pede Deus a orientação para você agir em cima dessa situação. Para quê? E Deus falou com eles, olha, eu aconselhei vocês, eu direcionei vocês, mas vocês não me ouviram, não receberam a direção, a orientação dos outros. Eu lembro de Jeremias, rapaz, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Olha como é que o povo é. Se a gente bobear, a gente é assim com Deus. O texto bíblico vai falar que o povo, Nabucodonosor levou um bocado preso, um bocado fugiu. Mas o pessoal que fugiu veio até Jeremias e falou: Jeremias, ora a Deus, Jeremias. Porque o que Deus falar com você, que você falar comigo, nós vamos agir. Se Deus falar que é para nós entregarmos a Nabucodonosor, nós vamos entregar. Mas se Deus falar que é para nós ir para o Egito também, nós vamos nos entregar. E Jeremias chegou e falou assim: ó, Deus mandou dizer, Jeremias jejuou, orou, tadinho dele. Chegou perto do povo e falou: gente, Deus falou que é para vocês entregar a Nabucodonosor, que não vai acontecer nada com vocês. Mas se vocês for para o Egito, vão ser consumidos pela espada do Senhor. O que o pessoal fez? Queria ouvir o que agrada a eles. Não. Deus não mandou nós entregarmos a Jeremias. Deus estava usando o que? Nabucodonosor para corrigir o povo. Mas o povo queria correr da correção, escapar da correção. Caiu no braseiro de fogo. Por quê? Pegaram Jeremias, amarraram Jeremias e falaram: nós vamos para o Egito e vamos levar você também, Jeremias. Levou Jeremias para o Egito amarrado, o profeta. O texto, a Bíblia vai falar que Nabucodonosor invadiu o Egito, deu ordem ao capitão que não fizesse nada com o profeta, era identificado pela capa, mas os outros que tinham fugido tudo, era para passar a espada. Pegou eles lá no Egito. Mas eles queriam ouvir o quê? O que agrada a eles. Nós precisamos de ouvir o que nós necessitamos. Não, nem tudo que nos agrada é bom para nós, não. E Deus é tão sábio que Ele não vai fazer passar a mão na sua cabecinha porque Ele não é ruim. Ele vai falar o que você precisa ouvir para que você se posicione. Porque Deus trabalha hoje aqui para te livrar o amanhã. Se você quiser o livramento de Deus, se você não quiser, então é só não dar ouvido a Deus que depois sofre as consequências. Foi o que aconteceu com o povo aqui. E o texto vai narrar, irmão, para não ser muito longo, que Gideão estava malhando o trigo no lagar. Gideão estava com medo dos medianitas, correu e foi lá malhar o trigo no lagar com medo. Mas o texto vai falar que o anjo do Senhor apareceu a Gideão e falou com Gideão: Gideão, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, homem valente. Deus gosta de um homem de posição. Deus gosta de um homem que tem um espírito de perseverança, irmão. Deus ama uma mulher que tem um espírito de perseverança. Deus não gosta de pessoa frouxa, não. Você pode ver que todo mundo, o povo tudo correndo, o povo tudo com medo. Gideão lá, ele estava escondido malhando o trigo, mas ele estava malhando o trigo, trabalhando. E Deus falou: eu sou contigo, homem valente. Então
isso aí mexe com Deus. Deus gosta disso. Você vê que Paulo foi um dos grandes apóstolos usados por quê? Outra hora no mundo o homem era o quê? O bicho era fogo mesmo. Mas converteu para o Senhor, continua do mesmo jeito. Tem gente que no mundão é bom para carnaval, é bom para tudo. Vem para o Senhor, muda. Fica. Eles mudam. Perde aquele vigor, perde aquela perseverança, perde aquela força. Mas outra hora no mundo, o pau quebrava mesmo. Se você me conhecesse no passado. No passado eu fazia isso e aquilo. Não esquece o passado, o trabalho presente. Se no mundo você era terrivelmente, seja terrível no Senhor, fortalecendo no Senhor. O reino de Deus é tomado por esforço. Vai trabalhar para Jesus, vai servir o Senhor, vai glorificar o nome do Senhor, vai pregar o evangelho, vai falar para as pessoas que Jesus está voltando à igreja, vai limpar a igreja, vai lavar o banheiro, vai trabalhar, muda a situação. Age. O povo está muito assim, vem para a igreja, converte, muda. E Gideão estava lá malhando o trigo, e o Senhor é contigo, varão valente. Ali o anjo foi, manifestou fisicamente. Mas Deus, atenção à palavra aqui, irmãos, a fé vem pelo ouvir a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É na hora que o Espírito Santo quer te encher de fé que você perde a bênção. Jesus não está aqui fisicamente, como o anjo estava com Gideão. Mas ele está te dando a palavra. A palavra que Deus está falando aqui, o Senhor é contigo, ó homem valente. Não tema a situação, não temas a adversidade, não. E a palavra basta, irmãos, de Deus basta. Você não precisa ver anjo, como muita gente parece. Você tem que ver uma carruagem de fogo e falar com a pessoa. E Deus dá o texto. Não, meu filho, eu sou contigo. Eu vou fazer as coisas, eu vou operar, eu vou trabalhar, eu vou mudar a situação. Eu vou quebrar as trancas dos bronzes. Eu vou quebrar os cadeados. E a pessoa não toma posse. Toma posse daquilo que Deus fala com você pela palavra, através da pregação. É o que você está necessitando de ouvir. É que Deus está te dando hoje. Porque ele vai operar em cima dessa situação e vai agir. Gideão aqui estava um pouco abatido porque a situação realmente era pesada para ele. Que ele até chegou a questionar Deus, Deus, se o Senhor é conosco, por que nós estamos vivendo essa situação? Ele foi até um pouco meio grosseiro com Deus, coisas que nós não podemos ser. Aos demônios nós mandamos, a Deus nós pedimos com amor e carinho. Precisamos ser carinhosos com Deus. Mas depois que ele fez o sacrifício lá e viu que era Jesus que estava ali, aí ele temeu, colocou o rosto no chão, ficou com medo dele, ficou com temor de Deus, né? Então, Gideão estava ali, meus irmãos, trabalhando, mas ele questionou a Deus. Mas se o Senhor fosse conosco, por que nós estamos vivendo essa situação? A situação era consequência do erro que eles tinham feito lá atrás. Mas Deus foi até ele, Deus está te dando a palavra, porque a consequência da situação está acabando e Deus vai trazer mudança na situação, meu irmão. O anjo foi lá e falou com Gideão, o Senhor é contigo, eu sou contigo, Gideão. Naquele momento ali, Deus é sábio, o anjo falou com Gideão, por quê? Porque estava chegando, era a linha final que Deus estava colocando, aqui é o limite, não vai passar daqui em diante e nem vai voltar, porque vai ter um agir meu. Que o anjo estava falando com Gideão, se não fosse o tempo de mudar. Deus não é Deus de confusão. O anjo não teria ido lá e falar com Gideão. Mas Gideão estava o quê? Abatido por causa das lutas. Trabalhando, mas o emocional dele, conforme a luta, você passa o emocional, todo mundo é carne mesmo, né? O emocional da pessoa fica meio um pouco destabilizado. Mas a palavra de Deus foi dando força para Gideão, como está te dando aqui nessa noite. Amados, às vezes, quando nós mudamos as nossas atitudes, ou uma atitude, muita coisa na nossa vida muda. Quando você decide, não, eu vou mudar essa atitude minha, uma renca de situação atrás da gente, muda. Talvez é o que nós estamos precisando fazer nessa noite. Mudar
algumas atitudes, ou talvez uma atitude que Deus está requerendo de você. Gideão se sentia pequeno, fraco. Eu sou o menor da minha casa, mas Deus falou, não, eu sou contigo. Deus não está olhando para a pequenez, Deus não está olhando para a sua fraqueza, irmãos. Deus está olhando por aquilo que Ele vai fazer através de você e em você. É perigoso quando eu me sinto grande, o bambambão, fortão, capacitado, bonitão mesmo. Aí é perigoso. Mas quando você coloca de humildade diante do Senhor, eu não sou capaz, mas eu aguardo a capacitação do Senhor. Você pode contar com Deus todos os segundos, todos os minutos. É porque Deus tem prazer na humildade. A Bíblia fala que Deus resiste o soberbo, mas agrada de quem é humilde. A soberba afasta Deus. A humildade atrai a presença de Deus. Gideão não parou, meus amados. Não pare. Pega a direção que Deus te deu. Pega a direção que o Senhor está te dando e não pare. Não deixa nada te parar em nenhuma adversidade. Você está se sentindo fraco? Estou me sentindo pequeno. Gente, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. E não é você que vai fazer, mas sim o Senhor dos Exércitos que está trabalhando ao seu favor, ao nosso favor. Chegou um ponto que Deus falou, Gideão, vai nessa tua força, varão, valente. O que você está pensando em fazer, o que você está decidindo fazer, o que Deus está falando? Meu filho, vai na tua força, varão, valente, porque eu sou contigo. Palavra que o Senhor está te dando nessa noite para você. E se Deus, quando Ele fala que Ele é com a pessoa, meu amado, pode tomar posse, porque Ele é mesmo. Ainda que venha adversidade, ainda que venha barreiras, mas você pode contar com a provisão de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus, o suprimento de Deus. Pode contar. E eu não vou prolongar mais. A Bíblia fala que Gideão se tornou um grande general, um grande conquistador. Que, portanto, nós estamos falando dele aqui. A situação da vida de Gideão, queria chamar os irmãos do louvor. A situação de Gideão foi toda mudada. E através de Gideão mudar a situação dele, a família foi mudada. E através da atitude de Gideão, o povo de Israel foi mudado. Onde ele entrou, Deus capacitou ele e juntou mais os 300 e saiu guerreando, e o nome do Senhor foi glorificado. E é o que Deus quer fazer, que você glorifique o